queria ver no escuro do mundo onde está tudo o que você quer, pra me transformar no que te agrada, no que me faça ver quais são as cores e as coisas pra te prender. Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo que não me deixa em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Olá, boa noite, tudo bem? Vamos conversar aí sobre processo disciplinar na OAB, né? Talvez aí o último assunto que existe no... Talvez não, é o último assunto que você tem no seu Estatuto da Advocacia, que é o título 3. Então, para você acompanhar essa transmissão com mais qualidade, eu recomendo que você abra aí a sua Lei 8.906 para a gente conversar sobre o processo disciplinar, que é um assunto que cai pouco, relativamente pouco, mas é um assunto que, se você não tiver dado nenhuma lida, se você não tiver feito uma lida mais interessante, assim, com mais curiosidade sobre esse assunto, você vai ter muita dificuldade de responder qualquer questão que caia sobre isso. Então, o periscope de hoje, que eu vou conversar com você, é exatamente sobre processo disciplinar. Os últimos periscopes eu não salvei na minha página no Facebook, Fabrício Rubinstein. Não salvei porque o periscope não estava permitindo salvar os vídeos. Vamos ver se essa transmissão, depois da última atualização, eles vão permitir que eu salve este vídeo para que vocês quiserem depois assistir com calma no Facebook, mas não é garantido, né? Enfim, o que é importante falar sobre o processo disciplinar na OAB? Acho que tem 3 pontos, que exatamente são os 3 capítulos que você tem no Estatuto da Advocacia, e dá para você diferenciar e dá para você entender direitinho essa matéria. São 3 pontos. O primeiro ponto são as disposições gerais. Depois você tem o processo disciplinar mesmo, que é o capítulo 2. E finalmente a questão dos recursos,
que você tem na OAB. Então, o capítulo 1 fala de disposições gerais, o 2, o processo disciplinar, que aí é interessante você fazer uma remissão lá para o seu código de ética, tanto faz, 95 ou 2015, título 2, e depois recursos. Então, no capítulo 1 aí da sua lei, título 3, né, processo disciplinar capítulo 1, a questão das disposições gerais. O que é interessante aí, o que é bem interessante a partir aí dos artigos 68 e 69, né, que você tem. Principalmente o artigo 69, tá? A questão de que todos os prazos ensejam a manifestação, né, o seu prazo, todos os prazos que nós temos aí dos processos disciplinares são de 15 dias. Então, qual é o prazo para interposição de embargos de declaração de uma decisão proferida pelo Tribunal de Ética? Vou repetir. Em uma decisão proferida pelo Tribunal de Ética e Disciplina, cabimento de embargos, qual é o prazo que você tem para a interposição desses embargos de declaração? 2 dias, 5 dias, 8 dias, 10 dias? Nenhum deles. Prazo de 15 dias. Então é importante você se conscientizar aí desse prazo de 15 dias, todos os prazos. Então esse é um ponto bem interessante, sublinhe isso aí, tá, na sua lei, se você tiver como, se tiver impressa, né, no livro, sublinhe a questão dos 15 dias. Outro ponto importante, a questão de competência. Supondo que você tenha a sua inscrição principal em alguma seccional, então eu vou escolher OAB Rio de Janeiro como inscrição principal. Se eu, como advogado, cometer uma falta perante o Conselho Seccional, né, a área de atuação do Conselho Seccional de São Paulo, apesar de você ter inscrição principal no Rio de Janeiro, você será processado, o processo será instruído e haverá julgamento em São Paulo, boa noite, onde haverá exatamente o julgamento será em São Paulo. Ah, mas a minha inscrição principal é do Rio, não importa. A competência, a fixação da competência se dá pelo local da infração. Por isso o artigo 70 caput, ele é muito claro sobre isso. Então, o local onde aconteceu a infração é justamente onde será fixada a competência do Conselho Seccional para processar e do Tribunal de Ética e Disciplina deste Conselho para julgar. Por que eu fiz essa divisão? Processar e depois julgar. Porque o processo disciplinar, se eu pudesse fazer uma comparação para você, eu diria que ele é muito semelhante ao rito do júri. Tá? Vamos tentar estabelecer esse paralelo. No júri, no processo do júri, você deve ter estudado que quase todo mundo fala que o rito é bifásico. Não é isso? O NUT falava trifásico, porque tinha uma fase administrativa, mas você deve ter aprendido na sua faculdade a questão de que o júri apresenta o rito bifásico. Ou seja, você tem uma fase de instrução e depois você tem uma fase de julgamento, não é isso? Beleza. A instrução, ela acontece ou na subseção ou no próprio Conselho Seccional. E já o julgamento no Tribunal de Ética. Por isso é que o seu artigo 70, aí no seu parágrafo 1º, coloca exatamente essa situação, de que compete ao Tribunal de Ética e Disciplina julgar os processos que foram instruídos aonde? Ou na subseção ou no Conselho Seccional. Então, bem tranquilo você lembrar disso, é só você tentar associar aí com a questão do júri. Um outro ponto interessante é o Instituto da Suspensão Preventiva. Do mesmo modo que a gente tem as prisões cautelares lá no processo penal, então você tem a prisão preventiva, você tem a prisão temporária, que são prisões excepcionais, né? São prisões que não dependem necessariamente, aliás, elas ocorrem mesmo antes de qualquer decisão condenatória definitiva, enfim, são prisões cautelares. Nós também temos aí uma medida, que é a medida da suspensão preventiva como uma medida cautelar. Quando é que acontece a suspensão preventiva? Ou seja, suspende-se preventivamente o advogado da sua atuação, do seu exercício profissional. Seu artigo 70, parágrafo 3º, fala sobre isso. Então, basicamente significa quando acontecer aí uma violação, né, causar um dano, aí, uma grave imagem à advocacia. Então, é exatamente na situação em que a advocacia tiver a sua imagem de uma certa forma arranhada em razão de algum ato, de algum
enfim, de alguma atividade praticada por um advogado, a este advogado pode ser aplicada a suspensão preventiva. Então, interessante aí os artigos, esse comecinho, né, do seu processo disciplinar. O 71 fala sobre a questão exatamente da jurisdição, o fato da jurisdição disciplinar não exclui a comum. Claro, eles são jurisdições independentes, então é importantíssimo que você saiba isso. O fato de ser absolvido num processo disciplinar não significa que haverá consequências na área civil, na área penal, e vice-versa. Pode ser absolvido no penal e ser condenado na área disciplinar. Tá? Até hoje a GV ainda não fez perguntas sobre isso, mas é bem interessante e aí é tranquilo, é igual você tem na 8.112, né? Você também tem um artigo que diz que, olha, a jurisdição, o processo administrativo é uma coisa e o processo civil, o processo criminal é outra coisa. Então é mais ou menos o mesmo entendimento. O mais importante vem agora, o que eu vou falar agora. As questões mais cobradas sobre o título 3 do Estatuto da Advocacia é exatamente o artigo 72, onde é a questão da instauração do processo disciplinar. Saiba que o processo disciplinar não pode ser instaurado através de uma representação anônima. Então, anote isso aí do lado do caput do artigo 72. Coloque aí, não pode ser anônima. Tá? Volta e meia você tem perguntas de prova falando sobre isso. Então é legal que você... Boa noite, Val, tudo bem? Volta e meia você vê questões relativamente simples. Então, o que acontece? Para orientar o seu estudo do processo disciplinar, você pega aí os artigos 72, 73 e 74, dá uma lida, você vai ver que ele fala que o processo é sigiloso, ele dá algumas regras gerais, mas ele não te ensina, ele de uma certa forma, ele não te dá o caminho para você entender como é realmente um processo disciplinar na OAB. Você tem só dispositivos gerais, assim, do 72 até o 74. Então, o que eu recomendo você fazer? Você dá uma lida, realmente, 72, 73, 74, os parágrafos que você tem aí, mas que você caminhe lá para o Código de Ética. Tá? Boa noite, tudo bom, Elza? Você caminhe lá no Código de Ética, porque o Código de Ética de 95, por exemplo, ele já a partir do seu artigo 51. Então, se você está com o Código de Ética de 95, a partir do artigo 51, você tem exatamente o passo a passo de como funciona o processo disciplinar. Se você me perguntar, Fabrício, isso costuma cair no exame da ordem? Pois é, cai muito, mas não o processo disciplinar em si. O que cai são os entendimentos, assim, a fixação de competência, que não pode ser anônimo. Então, até hoje, a GV só perguntou uma coisinha, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, sobre arquivamento, mas não tem perguntado todo o rito, não. O problema é que se você não entender como funciona o rito, você fica muito perdido na hora de resolver qualquer questão sobre esse assunto. Você, obviamente, vai ficar inseguro sobre esse assunto. Então, o que eu queria fazer com você é contar uma historinha assim, de como é que funciona um processo disciplinar. E se você quiser, você pode acompanhar pelo seu Código de Ética de 95, tá? Só para você ter um referencial aí. Então, abri o Código de Ética aí e eu vou começar a contar a historinha. Olá todo mundo que está chegando aí, boa noite. O que acontece? Tem um barulho aqui em cima que eu estou ouvindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Então, o que acontece? Como é que começa o processo disciplinar? O artigo 72 do seu estatuto e o artigo... Tá alto, né, Miriam? Eu tenho algum vizinho que não gosta de direito, alguma coisa assim. Eu tô aqui quietinho, baixinho. O artigo 72 do seu estatuto e o artigo 51 do Código de Ética. Como é que começa um processo disciplinar? Através, então, de um procedimento que alguém vai fazer uma representação contra um advogado. Essa é a ideia básica. Alguém faz uma representação e o que eu já falei. Legal. Então, o que acontece? Esse processo disciplinar que começa, ele não pode ser instaurado de forma anônima. Lembra disso? Esse é o comecinho, isso é bem tranquilo. Tá legal. Aí o passo seguinte é exatamente para quem vai ser endereçado esse processo disciplinar.
Agora há pouco, para quem está chegando atrasado, eu falei que o processo disciplinar ele se parece muito com o júri. Você tem uma fase de instrução e depois você tem a fase do plenário. Nessa fase de instrução, a representação ela é dada diretamente ou ao presidente, ela é endereçada, né, ao presidente do conselho seccional ou ao presidente da subseção. Por que subseção? Para evitar que aquele pessoa que vai representar contra o advogado tem que se deslocar muitas vezes até a capital do estado. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, vou lembrar, Elza. E aí o que acontece? Você endereça a sua petição, né, a representação contra o advogado, ou ao presidente do Conselho Seccional ou subseção. Então, aqui no Rio, que eu estava explicando, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem subseções, Barra da Tijuca, Ilha do Governador, você tem milhares de lugares, claro, para evitar que a pessoa tenha que vir ao Conselho Seccional. E o processo, então, vai ser instruído naquela subseção, ou, se for a representação foi feita diretamente no Conselho Seccional, então a representação é ali, direto no Conselho Seccional, e é lá que se instrui o processo. Então, uma vez definido isso, o presidente do Conselho Seccional ou o presidente da subseção, eles vão designar relatores dentro do Conselho Seccional, dentro da subseção. Fabrício, quem são essas pessoas? Não importa, você não precisa saber isso para o seu exame da ordem, tá? São conselheiros eleitos aí pela OAB, enfim, membros designados para isso. Mas não precisa saber muito disso não, só que são relatores. Tempos depois disso, ou seja, depois de recebida essa representação, esse relator é que vai analisar se estão presentes os requisitos de admissibilidade, como qualquer petição. Então, embora a gente não tenha uma lista fechada desses requisitos, dá para a gente comentar sobre alguns. Por exemplo, a representação não pode ser anônima, a representação ela tem que ser feita contra um advogado. Pode parecer bobagem, mas às vezes pode coincidir de uma pessoa disse que era advogada e não era advogada, então não vai ter nenhum processo disciplinar na OAB. Ou então a representação contra um advogado que já não é mais advogado, ele foi advogado, mas já deixou de ser advogado. Então, enfim, o relator ele vai exatamente verificar essa situação. Se ele tiver alguma dúvida, ele chama o interessado, aquele que fez a representação, para prestar esclarecimentos. Como, por exemplo, se tem testemunha do caso, se há alguma situação, Elisa, se há alguma situação que envolve mais de um advogado, se há outras testemunhas, se há cópia ou algum documento que prova, que alega, né, enfim, alguma comprovação probatória daquilo que foi alegado na representação. Então, o relator, que foi designado pelo presidente do Conselho Seccional ou da subseção, ele chama o interessado para prestar esclarecimentos, se achar necessário. Achando necessário, prestou esclarecimentos ou nem era necessário, ele então intima o advogado representado para oferecer sua defesa prévia. E aí lembra, prazo de 15 dias. Por quê? Porque todos os prazos no processo disciplinar são de 15 dias. Então, o advogado oferece, apresenta sua defesa prévia e a partir daí é marcada uma audiência preliminar. Vai todo mundo, gato, cachorro, papagaio, tá? Ou seja, vai o interessado com as testemunhas, vai o representado com as testemunhas, vai todo mundo. Claro que o processo é sigiloso, só tem acesso aos autos o representado, o interessado e se tiverem advogados de ambas as partes. Então, mas assim, é só para ilustrar que a audiência preliminar vai todo mundo, de repente se tenta a conciliação entre as partes envolvidas. Terminada a audiência preliminar, se não houver acordo, enfim, se não deu fim àquela demanda, o relator, aquele relator que está conduzindo a instrução num primeiro momento, ele pode até realizar determinadas diligências. Por exemplo, uma das testemunhas que foram convocadas lá por quem fez a representação também expôs os fatos, disse que aquilo também tinha acontecido no processo, que o advogado também agiu da mesma maneira que havia agido. Sim, Pedro, eu sou formado em Direito. Também em Direito. Então, o que acontece? Então, nessa situação, o que pode acontecer é exatamente o advogado que sofreu a representação, de até alegar alguma perícia em algum documento, enfim, o relator que está conduzindo aquele processo disciplinar, ele pode realizar as diligências.
Fechada essa fase, então o relator ele abre vista para as razões finais. Então, razões finais, também conhecidas como memoriais, alegações finais, onde primeiro faz exatamente as razões, elabora as razões finais, aquele que fez a representação, claro, na acusação, e depois as razões finais para o representado, para o advogado que foi representado. Terminado isso, o relator, então, aquele que foi indicado pelo presidente do Conselho Seccional, aquele que foi indicado pelo presidente da subseção, ele faz um parecer preliminar. Esse parecer preliminar, ele é encaminhado agora sim para a segunda fase do nosso processo disciplinar. Ele vai ser encaminhado para o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional. O Tribunal de Ética e Disciplina, o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, designa um relator. Este relator, então, marca uma nova audiência, agora a ser realizada no Tribunal de Ética e Disciplina. Enfim, calma aí, Pedro, espera aí meu raciocínio. Aí, o que acontece? Nessa situação, o relator do Tribunal de Ética, ele simplesmente é colocado na seguinte situação. Ele realiza a análise exatamente daquele parecer preliminar do outro relator, do Conselho Seccional, da subseção. Aí, após isso, nessa audiência, o representado tem direito à sua defesa por 15 minutos, a sustentação oral por 15 minutos, e aí é dada finalmente a decisão do Tribunal de Ética, que, como você já deve saber, pode ser de censura, censura simples, censura com multa, ou então até a própria censura convertida em advertência. Você tem a possibilidade da suspensão simples, da suspensão com multa e finalmente a exclusão. São as possibilidades de decisões do Tribunal de Ética segundo o seu artigo 35 do Estatuto. Tá? Então, caminha o Tribunal de Ética nesse sentido, ou então, claro, pode até absolver na questão da representação. Quando isso não foi encerrada essa fase, aí entra a última parte dessa matéria de processo disciplinar, que é a questão dos recursos. Então, cabe embargo de declaração? Cabe embargo de declaração dessa decisão do Tribunal de Ética, alguma contradição, alguma obscuridade. Então, vamos supor, foi determinada a suspensão do exercício profissional do advogado, só que não se disse o tempo. Então, neste caso, embargo de declaração para conhecer o tempo que o advogado ficará suspenso. Prazo para interposição dos embargos, 15 dias, porque tudo é 15 dias. Bom, tirando a questão dos embargos, cabe recurso mesmo, porque os embargos são dirigidos ao presidente do Tribunal de Ética, exatamente onde foi prolatada a decisão. Só que é interessante, no caso dos recursos, você então voltar para o Estatuto e ler o artigo 76. Daquela decisão do presidente... Boa noite, Kátia. Daquela decisão do presidente do Tribunal de Ética, enfim, na decisão do Tribunal de Ética, cabe recurso para o Conselho Seccional. Então, dê uma olhada no artigo 76 para ver as hipóteses de recurso ao Conselho Seccional. Se o presidente do Conselho Seccional tivesse determinado o arquivamento da representação, também caberia recurso para o... valeu, Kátia. Também caberia recurso ao Conselho Seccional. Então, o artigo 76 é bem importante para você começar a analisar os recursos. Então, contei toda a história do processo disciplinar, decisão do Tribunal de Ética. Cabe recurso? Cabe. Para quem? Para o Conselho Seccional. Fabrício, aonde no Conselho Seccional? Não interessa, só prova o exame unificado. Você não precisa saber o que cada Conselho Seccional pode ter um determinado nome. Isso não importa para você, ok? Só saiba que cabe recurso para o Conselho Seccional. Do Conselho Seccional, cabe algum recurso dessa decisão? Cabe. Para o Conselho Federal. Aonde está isso? No artigo 75. Em caso da decisão não ter sido unânime, tranquilo, artigo 75 está aí bonitinho. E se a decisão do Conselho Seccional for unânime, aí no 75 ele fala, se a decisão do Conselho Seccional foi unânime, nessa situação, então, só cabe recurso ao Conselho Federal se a decisão tiver contrariado o Estatuto, Código de Ética, regulamento, uma outra decisão de um outro Conselho Seccional, uma outra decisão do Conselho Federal, então é bem mais difícil.
mas o artigo 75 está bem claro. Então, de novo, decisão do Tribunal de Ética, recurso para o Conselho Seccional, depois recurso para o Conselho Federal, nas hipóteses que você está vendo no artigo 75. Lá no Conselho Federal, aí sim é importante você saber para quem recebe, né, quem vai julgar o recurso. Processo disciplinar é julgado pela segunda Câmara do Conselho Federal. Tá? Então, lá no Conselho Federal, segunda Câmara. Da segunda Câmara cabe recurso? Cabe para o órgão especial do Conselho Pleno do Conselho Federal. E aí acabou, é a última instância. Então, fazendo o caminho de novo. Tribunal de Ética, Conselho Seccional, Conselho Federal, segunda Câmara, Conselho Federal, órgão especial do Conselho Pleno, para fechar a questão recursal. Para a gente fechar aqui o nosso encontro, questão de efeito suspensivo, né? Dá uma olhada no artigo 77, ele já foi cobrado. A regra qual é? Todos os recursos têm efeito suspensivo, todos. A regra, todos. Exceções que você tem aí. Já observou o artigo 77? Cancelamento por falsa prova, né? Aquele que se inscreveu na OAB com documento falso, vai ser excluído, vai ter sua inscrição cancelada, pode interpor recurso, mas não tem efeito suspensivo. Né? A questão de eleições também é uma questão que trata no artigo 77. Então, dá uma olhadinha com calma aí nessas situações aí, suspensão preventiva, né? Tribunal de Ética. Então, dê uma olhadinha nisso aí para você fechar o 77 e aí processo disciplinar está na sua mão. Bom, é isso. Perguntaram quantos anos faz direito, enfim, meu caro, 5 anos, dá uma pesquisada aí, é bem tranquilo. Espero que você continue estudando. Já a partir da semana que vem eu vou fazendo revisões, porque teoricamente, desde que eu comecei aqui no Periscope, eu fechei toda a matéria, eu fiz toda a análise do estatuto. Então, a partir da semana que vem, eu começo aqui com você uma preparação aí já para o exame de julho, né? Vem aí o 20º exame, e aí a gente vai tirando dúvidas. Toda terça-feira, 10h30, eu estou aqui. Meu nome é Fabrício Rubinstein, eu sou professor da Cândido Mendes de Ipanema, Cândido Mendes do Centro também, aqui no Rio de Janeiro, e eu espero vocês. Fala, Kátia, por favor, professor, qual é o desespero? Obrigado a você. Fala. Que isso, vocês é que fazem a diferença, tá bom? Sou só um instrumento aqui para vocês. A gente se encontra até terça-feira que vem. Tchau, tchau.